Você já ouviu falar de GIRD, Glenomeral Internal Rotation Deficit? Traduzindo, déficit de rotação interna glenomeral é uma alteração que acontece com muita frequência em pacientes com dor musculoesquelética na cintura escapular, no braço. E é uma alteração muito negligenciada pela maioria dos terapeutas manuais, osteopatas, quiropraxistas, fisioterapeutas, médicos, especialistas em ombro, especialistas em ortopedia, especialistas em cirurgia, enfim. Por que eu estou falando do GIRD para você? Porque a maioria dos profissionais da saúde estão acostumados a tratar pacientes que respondem rapidamente, que respondem na primeira sessão, na segunda sessão, na terceira sessão. Só que existe um grupo de pacientes que responde a médio e longo prazo. Isto é, ele só vai começar a melhorar com 2 meses, com 3 meses de tratamento. E aí quando você pega um paciente que tem múltiplas queixas, você precisa entender que existe uma coisa na fisioterapia musculoesquelética chamada dupla apresentação clínica. O que é a dupla apresentação clínica? É uma característica encontrada em pacientes com dor, onde um movimento melhora uma coisa, mas agrava a outra. Como assim, Caio? Se você tem um paciente que tem uma dor no pé e tem um problema de movimento no quadril ou na lombar, quando você começa a melhorar esse paciente, ele pode começar a sentir outras coisas. Exemplo, vamos para o caso mais básico. O paciente chegou com a dor no pé achando que é esporão, tendinite, ruptura de tendão de Aquiles, entorse, qualquer coisa. E aí você testa o tornozelo do paciente, o paciente não melhora. O paciente só agrava. Aí você sobe para o joelho, sobe para o quadril, sobe na lombar. Quando você chega na lombar, o paciente tem uma alteração assimétrica no tamanho do movimento. Isto é, ele dobra muito pouco para trás, ele dobra muito para frente. Ele desloca muito pouco para a lateral direita, mas desloca muito para a lateral esquerda. Ele tem um desequilíbrio. Existe uma assimetria no tamanho dos movimentos com os sinais comparáveis. E aí o que acontece? A gente começa a testar o movimento na lombar e retestar o pé do paciente. E aí o pé do paciente melhora. E aí a gente começa a investir no tratamento da lombar. O que começa a acontecer? Começa a acontecer uma coisa muito surpreendente. As outras dores que o paciente sentia e não tinha relevância, começam a ter relevância porque a dor principal começou a diminuir. Você começou a tirar esse paciente do estado de alerta, você começou a desativar a tomada que estava enfiada na eletricidade e o paciente sai do 220 e começa a ir para o 110. No 110 ele começa a ver aquelas pequenas queixas que ele não tinha intenção de tratar. Como assim? Não era uma queixa incapacitante o suficiente para ele procurar um tratamento especializado. E aí, por exemplo, o paciente começa a referir uma dor no antebraço, uma dor na mão, uma dor no cotovelo, uma dor no ombro, uma dor na escápula. E aí você começa a testar o movimento desses segmentos. E você encontra movimentos que estão bloqueados, dolorosos, produzindo dor durante o movimento ou no final do arco do movimento. E você começa a abordar esses pacientes. Quando você começa a abordar esse paciente, o que acontece? O paciente fazia um exercício para a lombar, para melhorar o pé, que começou a agravar o pescoço. Isso é a dupla apresentação clínica. O paciente pode ter um bloqueio de movimento na torácica e um quadro inconclusivo na cervical. O paciente pode ter um bloqueio de movimento na torácica e uma radiculopatia cervical. O paciente pode ter um bloqueio de movimento cervical e uma radiculopatia cervical ao mesmo tempo. O paciente pode ter um quadro de estenose na lombar, mas na própria lombar e outro segmento ele tem uma obstrução mecânica. E você tem que estar preparado para avaliar isso. Porque senão você vai querer dar uma de super-herói e tratar tudo ao mesmo tempo e você não vai conseguir. Porque quando você coloca, por exemplo, uma extensão lombar, você está sobrecarregando o membro superior e ativando demais o trapézio. O trapézio em superativação tende a obstruir o movimento do pescoço. Obstrução de movimento no pescoço tende a piorar o sintoma do braço do paciente. E aí, Caio, como lidar? Você precisa ter calma, dar 2 passos atrás para entender que nem tudo é mecânico.
Às vezes o paciente tem uma variabilidade motora que requer que você pense em uma outra estratégia para ele executar a própria tarefa. Não importa como, contanto que ele execute a tarefa que ele não está conseguindo. Exemplo. Tem um perfil de paciente que apresenta o GIRD, o déficit de rotação interna na articulação glenohumeral. Isto é, se você levantar esse paciente e pedir para ele fazer isso aqui, ó, você vai perceber que ele não alcança lá o meio das escápulas, beleza? Só que se você pedir para ele fazer isso aqui com a outra mão, você vai perceber que ele vai muito mais lá em cima. Ou seja, o arco de movimento do meu braço esquerdo está livre, completo, sem produzir dor. Mas o arco de movimento do meu braço direito está limitado e produzindo um desconforto aqui no meu ombro e aqui no meu antebraço. Por que eu estou te falando isso? Porque o déficit de rotação interna do ombro, ele é assintomático. Quanto mais o paciente tem uma característica de protusão de ombro, de protusão cervical, de cifose torácica, mais próximo estão as inserções da cápsula anterior do ombro, que é uma superfície, é um tecido não contrátil, mas que limita alguns movimentos. E o que acontece? A cápsula anterior encurtada vai fazer com que o paciente não consiga fazer rotação externa máxima. A cápsula posterior alongada vai diminuir a eficiência da rotação interna. E aí o que vai acontecer? O paciente vai ter uma obstrução no trajeto do plexo braquial que passa ali no ombro. Veja bem, quando você tem uma dor cervical que irradia para braço, para mão, a gente tem que pensar em aprisionamento neural. Mas, Caio, eu fiz o teste de tensão neural e o paciente vai lá atrás e não sente nada. Entendo. Porém, esse teste passivo de tensão neural, ele não é a mesma coisa de você estar com o paciente e fazer o teste de estresse completo de tensão neural. Às vezes, nesse teste dá negativo e quando você vai e bota a mão no paciente e testa a amplitude máxima, o teste dá positivo e você encontra a tensão neural do paciente. Só que existem muitos pontos de aprisionamento desse plexo braquial. Então, tem o intervalo dos escalenos, tem o espaço do subclávio, tem a região axilar, tem a cápsula anterior, tem a interseção da cabeça longa e curta do bíceps, tem o pronador quadrado e tem o túnel do carpo. Todas essas regiões podem estar gerando um aprisionamento neural. Caio, qual que é a região que mais tem aprisionamento? A região de peitoral de cápsula anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você está avaliando um paciente com dor torácica, cervical, ombro, cotovelo ou punho, até de ATM, e você não testa o GIRD, você está deixando alguma coisa passar. Porque muitas vezes, quando você bota o paciente para fazer a rotação interna, o paciente não sente nada e ele não percebe que é limitado. Por isso eu deixo um tripé aqui no consultório com a câmera ligada, peço autorização do paciente e testo em vídeo. Porque depois, quando eu retesto e está diferente, o que acontece? O paciente não lembra. Aí eu gravo de novo e mostro os dois vídeos e o paciente então percebe que aquele movimento estava limitado. Beleza? Já volto aqui. Deixa eu só responder essa pergunta. Vai fugir um pouquinho do tema, mas é importante responder você, Maicon. Sabe por quê? Primeiro, entenda uma coisa, seu diagnóstico não importa a sua idade, não importa o tempo de lesão, nós podemos te ajudar e caso não possamos te ajudar, saberemos para quem te direcionar para você obter a ajuda da qual você deseja. Então, uma coisa que a gente promete a você é que você não fica sem direcionamento, ponto final. Uma vez que você entende isso, não tem como a gente te dizer que a dor que a paciente sente é por endometriose profunda só porque lá no ultrassom de abdômen total, na transvaginal, na ressonância magnética de abdômen, tem lá endometriose profunda. Sabe por quê? Muitas mulheres tiram miomas de útero, fazem cirurgia de endometriose, fazem procedimentos invasivos e continuam com dor depois. Não dá pra gente justificar que a dor de uma paciente é por causa de uma alteração na estrutura, na morfologia da estrutura. Então, não tenho como te falar se existem exercícios para te aliviar porque não testei a paciente.
Caso eu teste a paciente, eu vou saber, essa paciente apresenta uma resposta a movimento, essa paciente não apresenta a resposta a movimento. E isso a gente pode fazer presencial online nos 4 cantos do mundo, a gente consegue atender você e testar seus movimentos para saber se influenciam na sua dor. Se influenciar, a gente bate o martelo, você tem endometriose, mas sua dor não é por causa disso não. Se não influenciar, existe uma probabilidade de que o seu problema seja de fato a endometriose. Maicon, espero ter respondido a sua pergunta, tá bom? Tiverem mais perguntas, manda aqui na interrogaçãozinha. Vamos lá, voltando. Então, por exemplo, se a paciente vai viajar, e aí a paciente passa 10, 15 dias viajando, e aí durante a viagem a paciente precisa fazer trilhas, e ela anda por muito tempo, coisa de 10 km, de 15 km, mas durante a trilha ela tem que levar roupas, alimentos e tudo isso vai na mochila. Rapidinho, pessoal, rapidinho. Pronto, voltando. Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente está pegando a mochila, a gente coloca carga na coluna torácica e essa carga, imagine eu aqui, pronto, maravilha, olha só. E eu não estava pensando nisso. Veja bem, olha só. Se eu estou aqui, eu estou com uma posição do meu ombro e do meu tórax, beleza? Se eu começo a colocar uma mochila pesada aqui, eu estou com outra posição do meu tórax. Você concorda? Eu estou exagerando aqui só para você perceber, tá bom? Então, por que eu estou exagerando? Porque isso aqui prolongado aumenta a rotação interna do ombro, aumenta a cifose torácica, aumenta a protusão cervical. Isso aqui prolongado aumenta a inibição ativa da cápsula posterior. Aumenta a inibição passiva da cápsula anterior. Então, se eu estou fazendo uma trilha de 10 km porque eu estou de mochila, o que é que vai acontecer? Eu vou estimular ainda mais o guia. E aí o teste simples que eu te mostrei é fazer isso de um lado e fazer isso do outro e perceber a diferença. Você vai ver que um lado, na maioria dos pacientes, vão ter um déficit de movimento. E Caio, como trabalhar? Hoje nas histórias teve uns 2 ou 3 pacientes que trabalharam o déficit de rotação interna glenumeral durante suas consultas, né? Uma presencial, uma online, teve outro também, mas a gente não filmou. Enfim, por quê? A gente percebe que quando a gente melhora essa inibição ativa e essa inibição passiva da cápsula anterior, da cápsula posterior, através de uma estimulação excêntrica, com carga, esse ponto de aprisionamento neural do plexo braquial, ele acaba melhorando a capacidade de excursão do nervo, a capacidade neurodinâmica. Então, olha só, às vezes você está atendendo um paciente com dor cervical, com dor lombar, irradiada para braço ou perna, e você está querendo classificar o paciente numa radiculopatia, num quadro inconclusivo, numa artropatia inflamatória, numa articulação estruturalmente comprometida. Mas você está olhando apenas com viés de uma formação. Você está olhando apenas com viés mecânico. Se você não olhar esse paciente com viés cognitivo, você vai ficar preso e limitado ao que tal formação determina para abordar esse paciente. Quando você vai fazer análise psicométrica através de questionários, por exemplo, Start Back Screening Tool, por exemplo, Neck Disability Index, Oswestry Disability Index, Hospital Anxiety and Depression Scale, toda vez que você usa questionário para avaliar o paciente, você tem propriedades psicométricas para avaliar o antes e depois do paciente, que é uma percepção subjetiva, ok, mas é o que a gente tem. E quando você não usa o questionário, você fica refém do que a formação manda. Quando você aprende a transitar entre as diversas formações existentes na área musculoesquelética, por exemplo, Caio, eu quero fazer um curso de terapia cognitivo-funcional, vá fazer. Eu quero fazer um curso Mackenzie, vá fazer. Eu quero fazer um curso de osteopatia, vá fazer. Eu quero fazer um curso de acupuntura, vá fazer, mulher. Vá fazer, homem. O que é que está te impedindo? Agora, o que eu te ensino não é nada dessas formações. Pode até ter técnicas provenientes delas,
Mas o que eu te ensino é raciocinar clinicamente para saber qual abordagem utilizar a depender do caso que o paciente se encontre. Então você não vai encontrar um certificado que eu vou te formar em agulhamento seco. Você não vai encontrar um certificado que eu vou te formar osteopata quiropraxista. Você não vai ter um certificado que eu vou te formar acupunturista. Você vai ter um certificado que vai te ensinar raciocínio clínico, onde você vai aprender que paciente eu vou usar manipulação intramuscular, que paciente eu vou usar estratégia de carga, que paciente eu vou utilizar controle de movimento, que paciente eu vou usar terapia manipulativa ortopédica e por aí vai. Que paciente eu vou usar terapia cognitivo funcional, que paciente e como eu vou aplicar a educação em neurociência da dor, como eu vou abordar esse paciente. Só para você ter uma ideia, existem alunos que assistiram 2 sessões clínicas e falaram, o curso já está pago só com essas 2 aulas aqui. E não assistiram o resto das aulas. Por quê? A sessão clínica é capaz de te mostrar do zero a forma que eu avalio, a forma que eu inspeciono, a forma que eu testo a perda de movimento, a forma que eu testo os movimentos sagitais, laterais e acoplados, a forma que eu classifico cada paciente e a forma que eu abordo e direciono cada paciente. Cada sessão clínica, em média, atendeu 2 pacientes. A gente tem 9 lá dentro. Então, a gente está, pelo menos, aí com, 16 a 18 atendimentos ao vivo dentro do método BeExpert. Só para você ter uma ideia. Tem um módulo lá de diferenciação para acelerar o seu diagnóstico, onde você fica perdendo 5, 6 sessões para dar uma classificação ou tratando obstrução mecânica e desarranjo inconclusivo e radiculopatia como se fosse desarranjo, como se fosse obstrução mecânica, tentando achar um movimento acoplado, uma preferência direcional e está perdendo tempo na abordagem porque não classificou direito. Isso é o quê? Insegurança. Isso é medo. Porque você botou o paciente para testar o movimento, o paciente sentiu dor, você parou de testar. Ou então você começou a testar o paciente, quando chega aqui dói. Então só vai até antes da dor. Qual que é o problema disso? Você está criando um paciente evitador. Você não está criando um paciente enfrentador. E o fato de você estimular um comportamento que a sociedade já prega, que a mídia já prega, que a medicina, na maioria dos casos, já prega, que a educação física, na maioria dos casos, já prega, que a fisioterapia, na maioria dos casos, já prega, o que é que acontece com o paciente? Você cria um paciente cinesiofóbico, com medo de dobrar, dobra parecendo uma tábua com a coluna reta. Você cria um paciente cinesiofóbico, com medo de rodar o pescoço, porque ele vai começar a rodar o pescoço assim, morrendo de medo, travando para ver se algo vai acontecer. Você começa a criar um paciente hipervigilante. Por quê? Porque você falou que ele tem um ponto gatilho, ou porque você estimulou ele a acreditar que tem um ponto gatilho. Caio ponto gatilho não existe? Eu não estou dizendo que não existe. Eu estou dizendo que na maioria dos casos o ponto gatilho não é a origem da dor. Dor é multidimensional, é sensação, emoção e pensamento. Eu estou cansado de falar isso aqui. Você olhar para a cara do paciente e dizer, você tem um ponto gatilho no trapézio, tem que desfazer, você estimula a hipervigilância. O paciente vai ficar assim o tempo todo, palpando. E o cérebro, amigo, ele economiza energia. O cérebro faz aprendizado associativo. Se está doendo e você fica hipervigilante, palpando, fazendo massagem, liberação miofascial, pressão isquêmica, manipulação intramuscular em ponto gatilho, o que é que você está dizendo para o paciente? Você está dizendo para o cérebro do paciente. Você está dizendo o seguinte, eu tenho dor, eu logo aprendo e associo que eu tenho esse comportamento. E esse comportamento aqui vai perpetuar a dor, porque são estímulos pareados acontecendo ao mesmo tempo. Então, você cria cinesiofobia, você cria hipervigilância, você aumenta a ansiedade, você começa a dar overdiagnoses, múltiplos diagnósticos. O cara tem... o médico falou que ele tem uma hernia extrusa, o outro falou que ele tem uma megapófise transversa, você falou que ele tem a postura errada, o outro fisioterapeuta falou que o core dele está fraco. O educador físico falou que ele precisa fortalecer a lombar. Como que o educador físico vai lá e fortalece a lombar? Coloca o GHD com cara de barriga para baixo, fazendo extensões do tronco repetidas, ativando paravertebrais, iliocostais longuíssimos do tronco, iliocostais do tronco. E qual que é o problema disso? Você começa a entrar em um comportamento, em uma disfunção de movimento, em extensão ativa. Caio, que diabo é extensão ativa? Vamos tentar mostrar para você aqui agora. Isso aqui acontece
na maioria dos casos, em pacientes que já estão com comportamentos funcionais mal adaptativos e que não melhoram por perpetuação da dor crônica. Por que isso perpetua a dor crônica? Olha, se eu estou aqui, em pé, estou de lado para vocês. Vocês conseguem visualizar todas as curvaturas da minha coluna? Pare e analisa aí. Ó, você está vendo a lordose cervical? Você está vendo a cifose torácica? Você está vendo a lordose lombar? Não, Caio, sua camisa é folgada, tá bom. E agora, você está vendo a lordose lombar? Você está vendo, né? Porque eu apertei a camisa aqui na minha cintura. Então você vê que eu estou aqui com todas as curvaturas aparentemente preservadas. O que vocês acham? Quem é físio que está aí na live? Quem é físio que está aí na live? Núbia, Igor, Grande Marcela, Ana Paula, seja muito bem-vinda. Dina Figueiredo, Cleo Lima, Valéria, Érica, Emerson, Graça, Dona Maria, Dona Cristina, Juliana, Ótica Sil. Rapaz, perfil empresarial olhando aqui, é? Tô chique, viu? Gibson Cois, Marcos Nascimento e Leandro Santos. Quem é físio aí, galera? Vocês conseguiram ver todas as curvaturas da minha coluna, na minha posição aqui? Marcela, as sessões clínicas são foda. Muito bom, Marcela. Gratidão pelo feedback. Núbia, boa. E aí, vocês conseguiram? Fala comigo aí. Eu tô aqui, ó, de lado. Você tá vendo todas as curvaturas da minha coluna? Ó, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. Aí o paciente chega para você e fala: eu tenho lordose, eu tenho cifose, eu tenho escoliose. Não é isso que o paciente fala? Pois é, tudo isso é natural, nada disso é causa da dor, nada disso está associado à dor. Mas se você pega um paciente que ele está assim, ó, olha só a diferença. Você percebe a diferença? Ele está praticamente anulando a lordose lombar. Você pega um paciente que ele está assim, ó. Ó pra cá. Ó como o paciente está, ó. Como é que você acha que esse paciente está? Ele tem uma zona plana porque retificou a lombar. Ele tem uma zona plana porque anulou a curvatura da cifose torácica. E ele tem outra zona plana na cervical porque ele está encaixado em retração. Você acha que não chega paciente aqui assim? Ó. O paciente chega assim mesmo. Ó. Igualzinho a como eu estou andando. É engraçado, né? Não é engraçado não, pessoal. Isso aí é sério. Isso aí é comportamento que foi estimulado por profissionais da saúde. O paciente parece um robozinho. O paciente fica hipervigilante, com medo, com o abdômen contraído o tempo todo. Mulheres principalmente. Aí, sabe qual é a febre da mulher? A mulher começa a descobrir que existe fisioterapia uroginecológica. E aí a fisioterapia uroginecológica começa a ensinar ela a contrair a musculatura da pelve, do assoalho pélvico. Aí ela tem um desempenho sexual absurdo. O marido fica doido, apaixonado, o namorado, o noivo fica doido, apaixonado. E ela continua com esse comportamento, porque isso é muito positivo e aumenta a qualidade de vida. E não tá errado não. Só que qual que é o problema disso? Ela começa a contrair demais o assoalho pélvico e a musculatura do core. E ela fica com esse comportamento perpetuado a vida toda. Enquanto ela não tem dor, tudo bem, tá maravilhoso. Quando ela começa a ter dor, galera, ela entra num grupo de uma população especial que tem que desativar toda essa musculatura. Porque nos grupos de pacientes com dor, essa musculatura já é muito ativa comparada aos pacientes sem dor. Então, voltando aqui para o raciocínio. Olha só. Vamos lá. Nesse raciocínio, a gente tem que pensar em interdependência regional. Olha só, Núbia mandou uma pergunta aí. Cadê Núbia? Aqui. Vamos lá. Paciente com hernia extrusa pensa que está em estágio terminal. Exatamente. Exibe como um troféu seu laudo de ressonância magnética e fala assim: eu tenho hernia de disco. E é por isso que eu não faço isso, aquilo e aquilo outro, porque meu médico proibiu de agachar. Eu olho assim pro paciente e falo: rapaz, como é que você faz o número 2? Como é que você sobe escada?
Como é que você pega um objeto quando cai no chão, quando você está sozinho? Ah, eu pego o objeto assim, ó. Olha só, eu abaixei para pegar um objeto, porque disseram que eu não posso fazer isso. E aí eu estou estimulando o quê? Retificação da coluna. Ou então, ó, Shui Back Posture. O paciente está parado em pé, andando assim, morrendo de dor. Quanto mais o paciente fica assim, mais ele estimula o comportamento funcional mal adaptativo. Como é que a gente quebra esse ciclo? Muita informação. Como é que a gente passa essa informação? Depende de como o paciente chega pra gente. Caio, como assim? Caio, eu não tenho nada no ombro. Você está me falando aí desse GIRD, desse déficit de rotação interna glenohumeral, e você está me dizendo que eu tenho que recuperar isso para melhorar minha dor no antebraço, para melhorar minha dor na mão, para melhorar minha dor no pescoço, minha dor na TM, minha dor de cabeça, minha dor torácica. Que sentido isso tem? Veja só. Antes de explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês, eu testo o paciente. Sabe por quê? O que eu fazia antes? Segura ele. O que eu fazia? Dona Jamile está tomando falta, viu, Dona Jamile? Ai, viu? Vou puxar a orelha, viu? Não te digo nada, viu? Toma a sua chamada ao vivo aí. Olha só. Veja bem. Se eu tenho um paciente que ele tem dor em qualquer uma dessas regiões, antes de falar para ele, olha paciente, tá vendo esse nervinho aqui? Esse nervinho desce pelo pescoço, passa no intervalo dos escalenos, passa na região subclávia, entra pela clavícula, passa ali na transição da cabeça longa e curta do bíceps, entra ali no cotovelo, passa pelo pronador redondo e quadrado, túnel do carpo e chega na mão. Se eu tenho um problema no meu pescocinho, eu posso gerar uma dor no antebraço, eu posso gerar uma dor na mão. Então o problema não está onde dói, o problema está aqui na cervical. Vamos tratar a cervical para melhorar a sua dor. Aí você bota o que para o paciente fazer? Tome retração, extensão, tome flexão, compressão, tome rotação deitado, tome mobilização e rotação deitado, e o paciente não melhora. Aí você vai e dá o diagnóstico para ele. Meu Deus, ele é inconclusivo, ele é radiculopatia. Bota o distraction test, bota o Spurling test, bota o teste de tensão neuroadversa, bota a rotação menor que 60, é radiculopatia. Tudo isso dá negativo, ou então não dá os 4 positivo, é um quadro inconclusivo com um padrão de resposta irreconhecível. Falei disso na live de ontem, né? Live de ontem ou anteontem, enfim. Só que aí você ficou fadado à abordagem dessa terapia mecânica. E aí você vai tratar o paciente em contingência de tempo e dor, você vai tratar o paciente para ele não ficar pior durante a sessão e não ficar pior com 24 horas. Você vai trabalhar a neurodinâmica com o paciente, só que esse paciente vai ter uma resposta limitada. E aí, por ter essa resposta limitada nessa abordagem mecânica, o que a gente tem que fazer? Pular e transitar para outra corrente filosófica, como por exemplo, controle de movimento, irradiações, terapia cognitivo-funcional, PNF, e a gente começa a trabalhar esse paciente nessa corrente filosófica, educando ele quanto à história natural do problema, quanto ao prognóstico, quanto a todos esses exercícios que a corrente mecânica trabalha, mas também a gente começa a trabalhar com a principal ferramenta que o corpo tem, que é a interdependência regional. E é por isso que eu chamo a atenção de vocês. Você está negligenciando isso? Você está negligenciando o GIRD? Porque quando você trabalhar esse GIRD, testar antes de explicar tudo isso que eu falei, e ver para o paciente que, por exemplo, paciente, onde é que dói? Vou te dizer aqui agora. Paciente dói quando você faz o quê? A dor vai e volta. Eu não sei te dizer como é que dói. Você tem que achar uma coisa que faça o paciente reproduzir a dor dele. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não achar, você vai ficar só com essa teoria explicada. E aí, por exemplo, olha, eu viajei e doeu quando eu levantei da cama. Mas em que momento doeu quando eu levantei da cama? Quando eu rodei de lado ou quando eu levantei de vez? Me mostra. Não, doeu quando eu fiz isso, ó.
Ó, doeu agora meu punho esquerdo. Estou sentado na cama, boto a força para levantar, doeu meu punho esquerdo. Gente, por que meu punho esquerdo doeu? Porque o punho não está livre, completo e sem dor. Porque se o punho tivesse livre, completo e sem dor em todas as direções, desvio na, desvio radial, flexão, extensão, flexão com prona, flexão com supina, você não teria que sentir dor. Mas como há rigidez no seu punho, no seu cotovelo, no seu ombro, na sua ATM, no seu pescoço, você está sentindo dor para fazer esse movimento. E aí, Caio, como é que eu trato? Depende. Qual é a perda de movimento que o paciente apresentou? Ele apresentou a perda de rotação interna? Vai lá no GIRD. Ó, vai lá no GIRD. Vê o quanto de GIRD o paciente consegue fazer passivo. Ó, fica pendurado aqui, não chega nem na linha reta. Tem paciente que tem um GIRD e chega lá embaixo. Tem paciente que quando você despenca, tá aqui, a cápsula posterior não deixa o antebraço cair. Quando você testa o paciente do outro lado, você percebe, ó, tá dando para ver para aí? Ó para lá, pessoal, olha a discrepância. Isso aqui é meu braço esquerdo, ó o quanto ele cai. Não se engane pelo punho quebrar em flexão. Veja o vetor do antebraço, compare com o vetor do meu braço direito. Olha só, é diferente ou não é diferente? O que é que vocês acharam? Insuficiência ativa ou passiva? O que é que está acontecendo? Foi diferente para vocês? Qual que está mais travado, preso? Qual que tem mais GIRD aí? O que é que vocês acharam? Vamos ver se alguém responde aí. E aí, pessoal? Jamile, Ana Paula, Lilo, Núbia, Vitor Hugo, Cleo, Valéria, Rafael, Emerson, Márcio Pescador, Dona Maria está quase fisioterapeuta acompanhando as lives. Lorena, Gibson, Marco Nascimento. E aí, o que é que vocês acharam? Tem algum déficit de movimento ali no ombro? Então, pessoal, quando você encontra essa perda de movimento, você começa a trabalhar o GIRD, você vai perceber que quando você botar o paciente sob teste novamente, vai acontecer a mágica. O paciente vai fazer assim, ó, e não vai sentir a dor, ou vai diminuir 60%, 90% a dor quando ele fizer esse tipo de push-up. Então, como que você gerencia esse paciente? Mudando a abordagem, mudando a filosofia de tratamento. Mas para isso, você tem que ter raciocínio clínico. Você não pode simplesmente ignorar essa informação. Enquanto você continuar ignorando essa informação e preso a métodos, técnicas e conceitos, você nunca vai ter raciocínio clínico e você nunca vai ter um resultado acima da média, infelizmente. Beleza? Então, não ignore o GIRD, avalie o macro do seu paciente. Não é porque o cara chegou com dor na TM que você não vai avaliar o ombro, que você não vai avaliar a cervical, a torácica, o quadril, né? Não é porque o cara chegou com a dor no ombro que você não vai avaliar o cotovelo. Não é porque o cara tá com a queixa no quadril que você só vai ficar lá no quadril avaliando. Porque o corpo responde à interdependência regional. Para o meu dedo dobrar completo, querido, ó, o movimento do meu punho tem que estar livre, completo e sem dor. Para o meu cotovelo dobrar, para eu girar o volante do carro para fazer uma baliza, o meu ombro tem que estar livre, completo e sem dor. Meu pescoço tem que estar livre, completo e sem dor. Porque eu vou estar fazendo a baliza do carro, vou estar fazendo uma curva, dirigindo, e eu vou ter um choque na mão, vou ter uma dormência no dedinho mindinho. Vou ter, enfim, um agulhado, uma sensação de peso. Porque o corpo não está livre, completo, sem dor. Está movendo com rigidez. E a rigidez chega de mansinho, se instalando. Você vai trabalhando sentado prolongado o tempo todo e a rigidez vai se instalando sem você perceber. A verdade é essa. Então, assim, teve dor, sem relato de trauma, que é do acidente, fisioterapeuta primeiro. Fisioterapeuta é o profissional capaz de identificar, classificar, diagnosticar e tratar os distúrbios do movimento. Os distúrbios que tecnicamente a gente chama de cinesiofuncionais. Uma vez identificado, classificado, diagnosticado e proposto o plano de tratamento,
você vai ter a exata quantidade de sessões que você precisa até a alta e o tempo do seu tratamento. Uma vez que você identificou e não precisa e nem pode abordar esse paciente, você vai dar o direcionamento a ele. Olha, você tem que sair daqui e ir para o anestésio. Você tem que sair daqui e ir para o ortopedista. Você tem que sair daqui e ir para o educador físico, e ir para o psicólogo e por aí vai. Porque senão, a gente vai continuar com esse discurso de que fisioterapia não funciona. E esse discurso me deixa assim, com a garganta entalada. Porque hoje, com tanto recurso tecnológico, com as mídias sociais, com a pandemia tendo brutalizado o ensino online, você está lá no interior do Pará, rei, mas você tem a capacidade de estar cobrando 250 conto por consulta e atendendo 5 a 6 pacientes por dia. Você está no interior do Recife, você está em Manaus, você está no interior do Rio Grande do Sul, você está em Florianópolis, você está em qualquer lugar do Brasil, você tem condições de se estabelecer como referência, como expert e ter o reconhecimento profissional, não só de méritos, reconhecimento profissional, mas também financeiro. Mas para isso você precisa de credibilidade, posicionamento e autoridade. E para conquistar tudo isso existe um passo a passo. E esse passo a passo é o que funcionou para mim e que tem funcionado para praticamente 148 alunos do Método BeExpert. Então, se você ainda está na dúvida, a gente ainda tem 4 vagas. E essas 4 vagas só existem porque, infelizmente, profissionais geraram um boleto, ocuparam a vaga e no dia do vencimento do boleto não pagaram o boleto, a compensação não veio e as vagas foram automaticamente liberadas. Então eu ainda tenho 4 vagas. Se você tiver interesse, clica no link do perfil, fala comigo no Telegram, fala comigo no direct que eu abro o formulário e você entra e a gente fecha essa turma com 20 alunos, tá bom? Então era isso que eu tinha para falar. Não negligencie o GIRD, tá? Avalie o paciente de uma forma macro para poder identificar e entender o problema dele, porque senão você nunca vai resolver nada, tá bom? Um grande abraço e movimento é vida. Mas chegou pergunta aqui. Vamos responder essa perguntinha e a gente já termina. Márcio Personal Car. Estou com problema no menisco e estou sentindo muitas dores na lombar, mais do que o próprio joelho. Boa noite, muito obrigado. Pois é, Márcio, só avaliando para a gente entender. Muito seguidor, ele manda a foto do exame de imagem no direct, conta a história toda no direct, manda áudio, sobrecarrega a Alessandra com essas informações, mas a gente não tem como fazer nada baseado no exame de imagem na história. Sabe por quê? Em mais de 90% dos casos, o paciente senta nessa cadeira aqui, que tá minha mochila, tá? Na minha frente, conta a história toda, mostra o exame de imagem e quando eu boto ele ali, de frente pro espelho, para testar o movimento, não tem nada a ver com tudo que ele contou. Entende? O cara acha que é uma hérnia, o cara acha que é a postura, o cara acha que é fraqueza, o cara acha que é pegar peso, o cara acha que é instabilidade, o cara acha que é varízia, dor na perna ou ciática, mas quando a gente testa, não é nada do que o paciente pensava. Então, assim, nem a gente sabe o que vai ser que vai te melhorar. A gente só sabe depois de te testar. Então, a gente atende médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, profissionais da saúde em geral. E esses são os profissionais mais difíceis, os pacientes mais difíceis de atender, porque já estão enviesados com as crenças que a faculdade nos coloca. E quando a gente testa o paciente, não é nada do que eles pensavam. Eles acham que é uma inflamação, acham que é algo grave e só a consulta mesmo, online ou presencial, que vai determinar. Então, só com essas informações, Márcio, o cenário que a gente tem você tem 2 problemas, um na lombar e um no joelho, ou você tem um problema só, um problema na lombar que é transmitido no joelho. Mas minha dor no joelho começou primeiro, não importa. Você pode nunca ter sentido nada na lombar e estar com formigamento na cabeça do dedão do pé e um problema super grave sem sentir dor nenhuma, com aprisionamento neural severo, precisando de uma cirurgia urgente. Ou você pode estar com a dor excruciante, incapacitante, sem trabalhar 14 dias, afastado pelo INSS, de cama, mas o que você tem apenas é medo.
estresse, ansiedade, privação de sono, depressão. E quando a gente testa todas as estruturas do seu corpo, nada faz sua dor aparecer ou ser reproduzida. E você está com uma barreira de recuperação gigante, porque você descobriu que um dos sócios da sua empresa que faliu na pandemia roubou sua empresa. Ou porque você descobriu que o seu funcionário estava fazendo caixa 2. Ou porque você está de luto porque perdeu um familiar para a Covid, ou porque você está com barreira de recuperação imensa devido à sua idade, porque você já tem crenças muito consolidadas de diversos profissionais que você passou na vida, e não vai ser eu, Caio, com 33 aninhos, com essa cara jovial aqui de 20, que vai chegar para você e te dizer totalmente o contrário, e você simplesmente vai receber essa informação e aceitar, e ter compromisso e mudança de estilo de vida. Então, o buraco é muito mais embaixo. A gente precisa te testar para bater o martelo sobre o que você está passando, beleza? Então é isso, pessoal. Espero ter somado. Qualquer coisa é só gritar no direct, no Telegram ou no WhatsApp, tá bom? Um grande abraço. Movimento é vida.